Vamos lá, irmãos. Lucas capítulo 4, a partir do verso 14, diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios, e lhe perguntavam: Não é este o filho de José? Pois bem, queridos, tem uma lição central que eu quero compartilhar com vocês nesse texto. Ele é muito rico, mas eu não vou pregar os detalhes, todas as implicações deste texto. Na realidade, eu vou me concentrar numa parte muito fixa, uma porção bem pequena desse texto para nossa meditação. Queridos, quando nós examinamos os rumos da igreja na atualidade, e nós comparamos com as páginas da Bíblia no Novo Testamento, você olha para a igreja hoje e olha para a igreja do mundo bíblico. A igreja atual dá uma sensação que ela não parece ser a mesma instituição que foi fundada por Jesus, cujo registro está na Bíblia, e os propósitos que o próprio Deus estabeleceu para a igreja estão na Bíblia, mas quando você olha para a Bíblia e olha para hoje, parece que são duas instituições totalmente diferentes. Agora, os acontecimentos recentes que têm acontecido no meio evangélico, tanto na igreja evangélica quanto na igreja católica, faz a gente refletir sobre essas diferenças, sobre este abismo entre a igreja do passado e a igreja do presente, Recentemente a gente presenciou aí os acontecimentos relacionados à escolha de um novo Papa. E quando a gente pensa na maneira como escolheram esse novo Papa, e quando a gente olha para algumas coisas que estão dentro do nosso reduto evangélico, faz a gente refletir que a missão da igreja, ela está sendo direcionada por outros motivos que nada tem a ver com os motivos que Cristo deu para a sua igreja. A gente encontra em Jesus os motivos, as razões para a igreja ser a igreja. Foi Ele que deu propósito para a igreja, foi Ele que deu uma missão para a igreja, foi Ele que fundou a igreja. Mas quando você vê a maneira como tanto a igreja católica como a igreja evangélica, ela tem caminhado na terra, faz a gente perceber que parece que a gente está procurando um outro caminho que não é o caminho que Jesus estabeleceu. Quem imaginaria que, passado tantos anos desde a sua fundação, a igreja estaria discutindo se o seu líder seria alguém conservador ou progressista, que é o que está acontecendo, que foi a discussão relacionada à sucessão do Papa. A gente sabe que a igreja católica milenarmente sempre teve os seus desvios doutrinários, mas até alguns anos atrás ela ainda era conservadora para algumas coisas. Mas nos últimos anos, a discussão é se a igreja tem que ser conservadora ou se a igreja tem que ser progressista. E quando você pega essa palavra progressista, ela é sinônimo de permissiva. É a igreja que permite o casamento entre homossexual, porque o último Papa, ele fez essa infeliz contribuição para o inferno, Ele fez isso, ele se posicionou dessa maneira e ele fez essa abertura, para que
as pessoas tivessem essa falsa sensação de acolhimento dentro da igreja. E hoje, então, você tem essa mentalidade, né? A igreja, ela tem que ser conservadora ou ela tem que ser progressista? Parece até que é uma escolha nossa, ser conservador ou ser progressista. Parece até que é uma escolha nossa a gente ser contra o pecado ou a favor do pecado, quando o fundador da igreja, que é Cristo, nos fez com uma missão, nos deu uma palavra, nos deu um livro, nos deu uma doutrina, né? Então, hoje, dentro do mundo católico, tem essa discussão. Um dia dessa semana, eu conversava com uma pessoa católica, e ela dizia assim, né? Eu acho que a igreja, ela tem que parar de ficar julgando as pessoas. Quando as pessoas falam assim, parar de ficar julgando as pessoas, é parar de ficar condenando o que é errado, entendeu? É isso que ela estava querendo dizer. Cada um tem que seguir o que quer, cada um tem que seguir os seus pensamentos, e a igreja não tem que se posicionar em relação a isso. Aí, quando a gente olha para o meio evangélico, para o meio pentecostal, quem imaginaria que entre os cristãos evangélicos, que as igrejas se afastariam da mensagem da cruz, para poder enfrentar, para poder entreter seus ouvintes com pregações sobre prosperidade, sobre autoimagem, sobre desenvolvimento pessoal, com a finalidade de poder manter o seu auditório cheio, os seus templos cheios e as contas bancárias mais cheias ainda. Então, no meio evangélico, a gente também tem culpa, né? Porque no meio evangélico, a gente tem sonegado a mensagem da cruz. A gente, em alguns redutos, tem falsificado a pregação no púlpito, fazendo com que pareça que é pregação, quando na realidade é apenas entretenimento, é apenas mensagem que mexe com o ego das pessoas, que estimula mais do mesmo, mas não tem nada de evangelho, não tem nada de salvação. E aí, queridos, essas questões típicas da atualidade nos chamam a atenção para a necessidade de nós voltarmos para os fundamentos. A igreja precisa olhar para o passado e voltar para os fundamentos e aprender com o seu fundador, que é o Senhor Jesus, o que significa ser cristão? O que significa ser igreja? E na mensagem de hoje, eu quero ensinar algumas lições que a igreja moderna tem que aprender com o Senhor Jesus. Porque esse vai ser o tema do sermão hoje. Algumas lições, né? Lições que a igreja moderna precisa aprender com Jesus. Porque parece que a igreja, ela foi se distanciando de Jesus, foi se distanciando da cruz, foi se distanciando da Bíblia, e hoje parece que a igreja moderna, ela tem uma vida própria, ela tem um caminho próprio, que nada tem a ver com o seu fundador, que nada tem a ver com o Cristo que fundou o cristianismo. E aí, quando nós lemos esse trecho aqui da Bíblia, nós podemos dizer que a mensagem central desses versículos aqui é a seguinte: Jesus Cristo é o Messias prometido por Deus, ungido pelo Espírito Santo para cumprir a missão redentora anunciada nas Escrituras Sagradas, trazendo salvação, cura e libertação à humanidade. Esse trecho da Bíblia quer comunicar isso. Jesus, ele é um projeto de Deus. O projeto de Deus para a salvação dos homens. Jesus é o ungido do Senhor. Ele é a única resposta para as necessidades mais profundas do homem. Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo, realizou seu ministério no poder do Espírito Santo para poder cumprir a missão de salvar a humanidade, trazendo então salvação, cura e libertação aos homens. Quando a gente olha para a missão de Jesus, a gente vai entender que a missão da igreja, ela está na missão de Jesus, amém? A missão da igreja está na missão de Jesus. A igreja não pode se afastar da missão de Jesus. Se Jesus veio com essa missão, com esse propósito, a igreja, ela não pode pegar um caminho diferente do seu fundador, né?
e estabelecer objetivos diferentes daqueles que o próprio Cristo veio realizar. Então, tudo que a igreja é, a identidade da igreja, a missão da igreja, o destino eterno da igreja, tudo que a igreja é, depende da obra e depende da vida do nosso Senhor Jesus. E aí, quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver que a conduta de Cristo serve de modelo, serve de inspiração para o nosso modo de vida, serve de inspiração para a nossa prática de ser igreja, de exercer o nosso ministério como a igreja aqui na terra. E aí, por conta disso, eu quero destacar uma lição, queridos, principal, né? Tem muitas lições nesse texto, mas eu fiz um recorte aqui para falar de uma só. A igreja, ela deve aprender com Jesus a valorizar os meios da graça. Meios da graça. Guarde bem essa palavra, meios da graça. Eu vou definir para você. Se você não sabe o que é o meio da graça, eu vou definir para você o que é o meio da graça, tá bom? A igreja, ela tem que aprender com Jesus a valorizar os meios da graça. O que é os meios da graça? Meios da graça são instrumentos que Deus deixou para a sua igreja com o propósito de comunicar o benefício da salvação. Deus sabe, né? Deus, em Jesus Cristo, veio nos salvar. Deus em Jesus Cristo veio nos trazer a salvação. E Jesus nos salvou. A salvação de Cristo, ela é completa. Mas, para preservar essa salvação, Deus nos deu os meios da graça. Através desses instrumentos que são os meios da graça, o Senhor promove a edificação, o fortalecimento e o sustento da fé daqueles que foram salvos e inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja. Todos que foram salvos, eles são inseridos no corpo de Cristo. Todos que são salvos por Jesus, eles são inseridos na comunidade da fé. E na comunidade da fé, os que são salvos, eles são então sustentados, edificados e fortalecidos através desses meios, perdoa, queridos, né? Que através desses meios que são os meios da graça. De modo geral, o que é os meios da graça? Meios da graça, queridos, é a pregação da palavra. Diga, pregação da palavra. Culto público. É para repetir, vamos lá. Pregação da palavra. Culto público. Comunhão. Oração. Ceia do Senhor. Envolvimento no trabalho ministerial. Eu dei aqui 6 exemplos de meios da graça. 6 exemplos de meios da graça. Esses meios aqui que eu citei, pregação, comunhão, culto público, ceia do Senhor, né, ministério e tudo mais, isso são meios que Deus criou, são meios que Deus gerou, são instrumentos que Deus deu para poder fortalecer a fé dos salvos, para poder edificar os salvos, para poder sustentar a fé daqueles que foram salvos e foram inseridos. Você já é salvo, mas Deus sabe que até o dia que a sua salvação venha definitivamente se completar, que é o dia que você fechar os olhos aqui na terra, ou então o dia que o arrebatamento acontecer, até que chegue esse dia, você precisa ser sustentado, você precisa ser edificado, você precisa ser confirmado na fé todo dia. E Deus então, pensando, sabendo que a vida aqui na terra é uma vida árdua, é uma vida cheia de tentação, cheia de espinho, cheio de impedimento, Deus sabe que você e eu precisamos desses meios da graça para nos manter de pé até o dia em que Ele voltar. E aí, queridos irmãos, curiosamente, a igreja atual, a igreja dos nossos dias,
ela tem desprezado os meios da graça. Ela tem desprezado a pregação. Estou sendo repetitivo para você entender do que eu estou falando, tá? A igreja atual, ela tem negligenciado, desprezado a pregação da palavra, ela tem desprezado o culto público, ela tem desprezado a comunhão entre os irmãos, a oração, a ceia do Senhor, ela tem desprezado o envolvimento no trabalho ministerial. E ela tem feito isso, tem tido esse desprezo para com os meios da graça, baseado em vários argumentos. Primeiro argumento: as pessoas vão dizer: para que ir à igreja? Posso ser crente em casa, afinal, Deus conhece a minha fé. É um dos argumentos que as pessoas usam para não vir ao culto público, né? Outros vão dizer: prefiro não frequentar igreja nenhuma. De hipócritas, as igrejas estão cheias. Outros vão dizer: não preciso de uma igreja para ouvir a palavra de Deus. Eu posso simplesmente ouvir um bom sermão pela internet. É melhor do que o que o meu pastor prega na igreja. Outros vão dizer: não peço nada para Deus. Eu não preciso orar. O meu negócio é só agradecer. Outros vão dizer: eu não quero aproximação com ninguém. Esse negócio de comunhão não é para mim, pois eu não quero ninguém cuidando da minha vida. Outros vão dizer: eu não vejo necessidade de tomar a ceia todo mês. Acho que o que vale é a minha sinceridade diante de Deus. Deus sabe que eu não tomo a ceia todo mês, mas eu sou melhor do que muitos que tomam a ceia todo mês e vivem fazendo isso e aquilo. Olha só como que os argumentos são, né? As pessoas, são argumentos profundamente teológicos, né? Que as pessoas criam para poder desconstruir a questão da fé, a questão da vida na igreja. E todos esses argumentos, queridos, eles têm a vã pretensão de demonstrar uma espiritualidade evoluída. Quem você vê falando disso, parece que ele está quase que indo para o nirvana, assim, sabe? Ele está quase indo para a estratosfera, né? Aquela pessoa que parece que virou um guru, né? Eu me evoluí tanto que eu não preciso mais de igreja, eu não preciso de pessoas, eu não preciso de pregação, eu não preciso de oração, eu não preciso fazer aquilo que Deus ordenou, porque, como meio da graça, eu não preciso disso, né? Então, essas pessoas, elas vendem uma imagem de uma espiritualidade evoluída, uma espiritualidade livre de regras, do controle religioso, pessoas que elas não precisam de doutrina, elas não precisam de ensinamento bíblico, porque elas já conseguiram uma espiritualidade livre de amarras. Porém, esse tipo de comportamento dessas pessoas não tem nada, não tem relação nenhuma com a própria conduta do Senhor Jesus, né? Quando a gente olha para a própria conduta do Senhor Jesus em relação aos meios da graça, você vai ver que Jesus teve um comportamento totalmente diferente em relação à oração, em relação a culto público, em relação à pregação, em relação ao estudo. Jesus, que é Jesus, ele tinha uma conduta totalmente diferente. Eu penso assim, irmãos, se houve alguém que já andou nesse mundo e poderia se garantir sem os meios da graça, este alguém seria o nosso Senhor Jesus. Se tem alguém que poderia falar assim: eu não preciso de igreja, eu não preciso de culto público, eu não preciso de oração, eu não preciso desse negócio, né, de seguir a palavra, seria o Senhor Jesus, né? Mas a gente vê que Jesus, ele não fez isso, né? Se tem alguém, né, que poderia, né, viver, né, totalmente desapegado, né, dessas questões da religião, seria Jesus. Mas o que a gente vê na Bíblia é que Jesus, ele mesmo na sua humanidade, ele nunca desprezou os meios da graça.
Pelo contrário, ele praticou e valorizou. E é isso que eu quero falar para vocês. De todo esse texto que a gente leu, eu quero aqui chamar a atenção de vocês para isso. Porque no texto que nós estamos meditando, Jesus aqui ele nos dá várias evidências de como os meios da graça eram apreciados e praticados por ele, né? Por exemplo, frequentar o culto público na sinagoga, né? Na sinagoga existia um culto, existia uma forma de culto que era praticado nos dias de Jesus, que era praticado pelos judeus. Na sinagoga a Bíblia era lida, na sinagoga a Bíblia era ensinada, na sinagoga havia comunhão, havia interação entre os envolvidos, havia cânticos, havia orações à pessoa do nosso Deus. E quem está lá na sinagoga? Jesus. Quem vai à sinagoga num dia de sábado para ouvir a palavra, né? Jesus. Aqui nós somos informados, né, que Jesus, indo para Nazaré, ele entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Segundo o seu costume. Jesus tinha costume. Não era algo esporádico, não era algo que acontecia aqui e acolá. Jesus tinha costume. Note isso. Jesus tinha dia onde? Na sinagoga. Ele ia lá para quê? Ouvir a palavra, pregar a palavra. Ele ia lá para poder orar. Ele ia lá para ler a Bíblia, ler a Torá. Ele ia lá para ter comunhão, para fazer orações, para fazer tudo o que se fazia na sinagoga. Jesus ia lá, né? Como de costume. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Naquela época, queridos, os escribas, os fariseus, eram os principais mestres dos judeus. E dificilmente poderíamos supor que o ensino ministrado por esses homens na sinagoga desfrutava da bênção e da presença do Espírito Santo. Talvez a gente falaria assim, né? Por que Jesus foi lá na sinagoga? Para ouvir um mestre, para ouvir um fariseu, para ouvir um mestre da lei. Esses homens, por acaso, tinham o Espírito Santo? Provavelmente tinham. Porque Jesus foi lá participava da sinagoga, ia lá e ouvia a palavra. Jesus, aqui ele não está simplesmente desprezando tudo o que aqueles homens eram, tudo o que aqueles homens faziam. Então, certamente, né, dificilmente nós poderíamos pensar que aquele ensino não era guiado pelo Espírito Santo, mas de alguma maneira Jesus estava ali. E se Jesus estava ali, queridos irmãos, é porque provavelmente aquele lugar não era um lugar que só falava besteira, que só falava coisas contrárias a Deus. Porque se fosse um lugar que só falasse coisas contrárias a Deus, que só se ensinasse coisas erradas, Jesus ele não tomaria parte naquele ambiente, ele não iria com frequência naquele lugar. Mas a Bíblia diz que ele ia ali, e era um hábito dele, era costume Jesus ir à sinagoga, né? E a gente vai ver que Jesus iria, né, em várias sinagogas, né? A sinagoga era o lugar então no qual o dia do Senhor, a palavra de Deus era publicamente reconhecido, valorizado, apreciado por aqueles que tinham a fé no Senhor. E pensando assim, o nosso Senhor estava lá. No dia em que a palavra era ensinada, no dia em que o culto acontecia, o nosso Senhor estava lá, honrando a palavra, honrando o livro de Deus, honrando o sábado do Senhor, honrando o nome do Senhor. Jesus estava no lugar público de adoração, honrando o nome do Senhor. Eu penso assim, queridos, ninguém seria mais competente, ninguém seria mais justo do que o Senhor Jesus para poder condenar um lugar de adoração como impróprio ou indigno de culto. Não tem ninguém mais capaz do que Jesus. Se aquele lugar fosse um lugar de engano, se aquele lugar fosse a sinagoga de Satanás, Jesus, ele confrontaria o engano. Jesus não estaria ali. Jesus
condenaria aquele lugar como um lugar impróprio para o culto, um lugar que não era digno de que o nome do Senhor fosse invocado naquele lugar. Mas é o que Jesus fez? O que Jesus fez? Estava lá adorando, estava lá ouvindo a palavra e pregando a palavra. Jesus estava lá desfrutando dos meios da graça, comunhão, palavra, oração, culto ao nosso Deus. Jesus estava lá, ouvindo e servindo a Deus. Então, aqui eu quero fazer umas implicações, de como essa conduta de Jesus, ela nos ilumina, ela nos ensina muito, querido, nos dias de hoje. Vocês estão comigo? Amém. Olhe para frente, preste atenção em mim. Deixa para vocês fazerem as considerações teológicas em casa. Tem uma coisa que eu gostaria aqui que vocês pensassem, Como que isso que Jesus fez lá no passado se comunica com a nossa igreja? Como que isso se comunica conosco hoje? A conduta de Jesus ao praticar a adoração pública no meio de um grupo de adoradores imperfeitos, porque diga-se de passagem, aqueles homens eram imperfeitos. Jesus não concordava com tudo, mas ele estava no meio de um grupo de pessoas imperfeitas, servindo ao Deus perfeito. Jesus estava numa sinagoga, onde ele não concordava com tudo que aqueles fariseus faziam, mas ainda assim, Jesus estava naquele lugar, Jesus estava naquela casa, servindo a Deus, oferecendo culto ao Senhor. Então a conduta de Jesus, ao praticar a adoração pública, no meio de um grupo de adoradores imperfeitos, é uma advertência para os desigrejados dos nossos dias. Porque os desigrejados dos nossos dias, eles se sentem tão justos a ponto de criticar toda forma de adoração pública. Não é assim? Os desigrejados falam assim: eu não vou à igreja nenhuma, eu fico na minha casa, não precisa ir à igreja, eu não preciso de igreja e tudo mais. Os desigrejados, eles estão aversos ao culto público, à reunião do povo de Deus no templo. E geralmente eles são críticos, eles são ácidos, eles têm uma língua venenosa, eles criticam tudo que a igreja faz, criticam se a igreja evangeliza, os desigrejados criticam. Se a igreja pede dízimo, os desigrejados criticam. Se a igreja faz missão, os desigrejados criticam. Se ela não faz, critica. Se a igreja louva, critica. Se fica de pé, critica. Se fica sentado, critica. Se a parede é preta, critica. Se a parede é branca, critica. A igreja é morta, a igreja é viva, a igreja é muito alegre, a igreja é muito triste, a igreja tem banco, a igreja tem cadeira, a igreja tem luzinha, a igreja não tem luz. Tudo é motivo de crítica da parte dos desigrejados. Os desigrejados se tornaram tão críticos, tão pessimistas, a pontos de invalidar o mandamento bíblico da adoração pública. E nisso nós temos uma lição que nós temos que aprender com Jesus, Porque o Senhor, Jesus nunca foi cego para as falhas da igreja, Jesus nunca foi cego para as falhas do judaísmo, ele nunca foi cego para as falhas que aconteciam no templo ou na sinagoga, mas Jesus nunca invalidou o mandamento bíblico da adoração pública. Jesus nunca deu carta branca para ninguém ficar em casa. Jesus nunca deu carta branca para as pessoas ficarem cada um no seu canto e não se reunirem como igreja e cumprirem a missão que o próprio Deus deu de desfrutar dos meios da graça, porque Ele sabe que os meios da graça é importante para a manutenção da nossa fé. Os meios da graça são importantes para que a igreja tenha uma fé sadia. Então o Senhor nunca invalidou a necessidade do culto público, mesmo em período em que a doutrina se mostrou fraca,
se mostrou deficiente, mesmo em momentos em que a igreja se mostrou vacilante no compromisso de guardar a palavra, mesmo nesses momentos, se a igreja ela foi rasa, ela foi superficial, Jesus nunca mandou fechar a porta do templo. Jesus nunca mandou fechar uma reunião de adoração. Se uma igreja ela tem doutrina fraca, ou se ela é deficiente, em alguma área, a solução não é fechar a porta da igreja. A solução não é a gente acabar com a igreja, A solução é a gente mudar a doutrina. A solução é a gente mudar o ensino. A solução é a gente voltar para a Bíblia. A solução é a gente se prostrar diante do Senhor e buscar um avivamento, buscar um conserto diante do Senhor. Nunca fechar a igreja, nunca jogar tudo fora, porque Deus deu uma estrutura, Deus deu uma visão, Deus deu uma missão, Deus deu identidade para a igreja ser igreja, Deus deu propósito para a igreja ser igreja. A igreja tem uma função na terra, ela faz parte, dos meios da graça no qual os verdadeiros filhos de Deus são inseridos e são cuidados até o dia que eles vão chegar no céu. Então, se um crente ele está frustrado com igrejas fracas, se um crente está frustrado com a sua igreja, está frustrado com uma igreja doente, uma igreja que ensina coisas erradas, uma igreja que ensina heresia e um monte de patifaria, a solução não é parar de congregar, como às vezes muitas pessoas fazem, A solução não é você se decepcionar simplesmente com a igreja e não fazer nada. A solução é você lutar por mudanças, primeiramente dentro da igreja onde você faz parte. Você faz parte de uma igreja como a nossa aqui. Se existe alguma coisa, algum ensino que não tem conformidade com as escrituras, todo cristão ele tem liberdade de consciência. Todo cristão ele tem liberdade de ler a sua própria Bíblia. Todo cristão ele tem a capacidade de poder refletir sobre o texto bíblico e então dizer: pastor, isso que nós estamos fazendo é de Deus. Pastor, o que nós estamos pregando é de Deus. Pastor, essa prática que nós estamos realizando, ela tem respaldo bíblico. Todo cristão, ele tem que ter liberdade de consciência para poder perguntar se o que a sua comunidade, a sua igreja está fazendo, se é de Deus ou não. Então, antes da gente simplesmente pendurar a chuteira, antes da gente abandonar a fé, antes da gente ir lá e guardar a rede, antes da gente fazer qualquer coisa do tipo, vai lá e luta pela sua comunidade, luta pela sua igreja local, tenta mudar as coisas que estão erradas. Agora, se de repente a sua igreja, ela não te dá abertura para mudança, se de repente você não é persuadido, você não é convencido de que aquilo que está sendo feito, de fato, é algo correto, de repente você ainda tem dúvida, de repente você entende, você é convencido de que os caminhos doutrinários da sua igreja não estão corretos, ainda assim, você não deve ficar em casa. Aí você procura uma igreja que seja bíblica. Você procura uma igreja que seja saudável. E aí, queridos irmãos, eu sou pastor, e eu penso assim: se alguém no nosso meio não está feliz, se alguém no nosso meio não se sente amparado biblicamente pelo ensino que nós pregamos, pela maneira como nós ministramos, o nosso zelo, o nosso compromisso, a nossa interpretação da Bíblia, se você não se sente bem, pelo bem da sua alma, eu vou desejar que você esteja numa igreja que seja bíblica então para você. Eu entendo que nós somos bíblicos, entendo que nós somos uma igreja que buscamos ser saudáveis espiritualmente, mas se uma pessoa, ela não consegue ser convencida, não consegue pensar como a comunidade, não consegue pensar biblicamente em conformidade com todo mundo, então procure um lugar, mas não fique em casa.
Não fique frio na fé. Não fique sem ouvir a palavra, não fique sem orar, não fique sem comungar. Procure um meio de resolver a sua vida espiritual para que você possa, ser cuidado, possa ser fortalecido na fé. Amém? Então, queridos irmãos, aqui Jesus, ao ir na sinagoga num dia de sábado, diga-se de passagem, por costume, ao ir numa sinagoga, ele quer que a gente aprenda que nós não devemos menosprezar, que a gente não pode, ser relaxado, com a nossa vida de adoração pública. Nós precisamos ter um lugar onde a gente reverencia o nome do Senhor, onde a gente reverencia o livro santo do Senhor, onde a gente reverencia o culto, o dia de nós invocarmos o nome do Senhor. Então, quais são as aplicações que eu quero fazer aqui para a gente nesse texto? Eu quero fazer algumas aplicações. A igreja, a grande aplicação aqui é essa: a igreja, ela deve aprender com Jesus a valorizar os meios da graça. O que é os meios da graça? Pregação, oração, culto público, comunhão, amém? Então por aí vai, tem vários meios da graça, eu citei alguns aqui para vocês. Jesus nos ensina a valorizar os meios da graça. Jesus nos ensina a apreciar os meios da graça. Eles são importantes para a manutenção da nossa fé. Se você negligenciar os meios da graça, você está negligenciando o cuidado da sua fé. Você está sendo, omisso com o dom da graça que Deus derramou sobre você. Então a vida e o ministério de Jesus nos desafia individualmente como cristãos, primeiramente, a avaliar a nossa frequência e o nosso compromisso nos cultos públicos. Se o Senhor Jesus, apesar da imperfeição dos seus líderes, os líderes da época, apesar da imperfeição dos líderes da época, Jesus nunca abandonou o compromisso com a adoração pública. Quem somos nós para abrir mão deste mandamento? Será que nos dias de Jesus não tinha mestre da lei que era corrupto? Sim ou não? Sim ou não? Sim, tinha. Será que nos dias de Jesus não tinha mestres da lei que pregava a Bíblia errada? Sim ou não? Será que nos dias de Jesus não tinha gente que de repente não queria Jesus naquele lugar? Sim ou não? Mas Jesus, o que ele fazia? Estava lá. Estava lá. Jesus, quando tinha oportunidade, ele estava na sinagoga. Fazendo o quê? Adorando a Deus. Desfrutando dos meios da graça. Jesus, ele tinha compromisso com a adoração. Ele tinha compromisso com o culto público. Então, queridos irmãos, a adoração pública, ela é uma evidência de que a fé verdadeira não vive de maneira isolada. Ela precisa ser enriquecida com a multiforme graça de Deus que é revelada nos dons e ministérios que sabiamente Cristo distribuiu na vida da igreja. Os meios da graça, o culto público, mostra para a gente que Deus não quer que ninguém tenha uma fé isolada. Deus não nos fez para sobreviver isoladamente, no nosso canto. Deus nos fez para depender da comunidade. Deus nos fez para depender dele e desfrutar dos dons, dos ministérios que Cristo ordenou no meio da igreja, que é para nossa edificação. Um outro ponto que esta pregação nos chama a aplicação é rejeitar as desculpas modernas daqueles que desprezam a igreja. Às vezes os nossos ouvidos estão muito abertos para gente que não tem nada de Deus para acrescentar para a gente, e a gente ouve eles. E essas pessoas estão nas internets,
Essas pessoas estão aí, como influenciadores. Eles têm cara de conteúdo, mas na realidade eles são nuvens vazias. São nuvens vazias. Nuvem que não oferece nada, nada. Mas eles estão na internet. Eles têm um rosto bonito. Eles têm, um poder de argumentação. Eles falam com cara de conteúdo, mas o ensino deles é desprezível, é demoníaco. E muitas dessas pessoas, elas desprezam a igreja de Jesus. Elas falam orgulhosamente por aí: eu não preciso de ir à igreja para ter fé. É um dos argumentos errados que a gente muitas das vezes está comprando. As igrejas estão repletas de hipócritas. Já fui muito ferido por líderes ou por irmãos. E daí? Se você foi, conserta a situação. E se não consertou, não dá para consertar, não foi possível chegar num consenso, não fique lambendo ferida. Resolva o problema, vá para um lugar, vá para uma comunidade. Porque sempre vai existir um lugar onde você vai ser amado, onde Deus vai usar pessoas para cuidar de você, para abraçar você, onde você vai ser útil para o Senhor. Mas não fique em casa, não fique em casa, não rejeite, não condene aquilo que Deus abençoou. A igreja é obra santa de Deus, amém? Amém? A igreja só quer meu dinheiro. Já conheço a Bíblia, não preciso que ninguém me ensine. Não quero religião controlando minha vida. Quantos argumentos as pessoas usam, para poder desprezar a igreja? Outra coisa que nós precisamos fazer é praticar humildade espiritual, tá? Muitas pessoas que não ficam em igreja nenhuma, muitas pessoas que não conseguem se estabelecer numa igreja, muitas das vezes se recusam a congregar, queridos, por causa do orgulho ferido. Tem muita gente que é orgulhosa. Tem gente que se sente bom demais. E a igreja, e nunca tem igreja boa para elas. Esse pastor é muito chato. Na outra igreja, esse pastor é muito espiritual, é muito emocionado, grita demais. Esse pastor chora demais. Esse pastor não sabe nada. Nossa, que pastor chucro, que pastor pobre, não tem teologia, pastor não sabe nem falar, erra, a língua portuguesa dele. Esse pastor não tem estilo, e as pessoas se sentem bons demais. Essa igreja é pobre demais. Olha a cara do povo. Ou então vou fazer o contrário. Essa igreja é chique demais. Não estou, povo metido, povo metido. Olha a irmã nos panos e tudo mais. E fica assim, aquele povo aquela irmã que fica na recepção, toda semana está com uma roupa diferente. As pessoas são assim. Mas o que é isso? Orgulho, Então, muitas pessoas estão com orgulho ferido, muitas pessoas estão ressentidas, muitas pessoas têm espírito crítico, muitas pessoas são autossuficientes. Mas o que a gente aprende com Jesus aqui é que Jesus, sendo perfeito, ele ainda assim adorava num ambiente de pessoas imperfeitas. Compra essa ideia. Jesus sendo perfeito, se tinha alguém que poderia dar carteirada, se tinha alguém que poderia criticar, se tinha alguém que poderia condenar tudo, fecha a porta aí, sinagoga de Satanás, era Jesus. Mas Jesus, sendo perfeito, ele adorava num lugar de pessoas imperfeitas. E nós somos assim, nós somos imperfeitos, adorando no meio de uma multidão de gente imperfeita. Amém? Então a gente tem que ter humildade. Qual é a parte que eu posso dar para contribuir? Qual é a parte que eu posso oferecer? O que eu posso, na minha imperfeição, o que eu posso ajudar a melhorar a minha comunidade? O que eu posso ajudar para as coisas darem certo? E aí, queridos, eu quero dar esse último ponto aqui, é dizer para você, que para você priorizar os meios da graça, você precisa encarar o culto público
como uma prioridade na sua agenda semanal. E aqui eu encerro dizendo para você, o que você pode fazer para você encaixar o culto público na sua agenda? Porque Jesus, ele tinha costume, ele tinha hábito, ele tinha, uma frequência de ir à igreja, de ir à sinagoga, de ter o seu momento de culto público. O que a gente pode fazer para imitar Jesus aqui, Então, a gente precisa agendar, em primeiro lugar, o culto como um compromisso inegociável. Agende o culto na sua agenda como um compromisso inegociável. Trata o culto com uma prioridade máxima na sua semana. Assim como você tem compromisso com o trabalho, e você não falta no trabalho, você não dá desculpa no trabalho, você não faz esse tipo de coisa, assim como você não falta na consulta médica, então, trate o culto como um compromisso na sua agenda, O texto de Hebreus 10, 25, assim, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Tem alguns que não vão congregar. E não vão congregar por quê? Porque as pessoas sempre vão ter motivos para não congregar. E outras conseguem congregar. Conseguem congregar por quê? Porque as pessoas colocam o culto na sua agenda e tratam o culto como algo importante, assim como é importante trabalhar, assim como é importante ir ao médico, assim como é importante fazer outras coisas da vida. Uma outra coisa que é importante é você se preparar espiritualmente e fisicamente para o culto. Tem pessoas que sabem que o culto está chegando, mas elas estão meio que atrapalhadas. Elas estão ali meio que avoadas, elas não se preparam nem mentalmente, nem fisicamente para o culto. Então, por exemplo, se o nosso culto principal é domingo, evite no sábado à noite, ou no dia anterior, ficar fazendo algumas atividades exaustivas, que vão te travar a coluna, que vai te deixar acontecer algum tipo de coisa. Tu sabe que está chegando numa idade aí, já sabe que a coluna está zoada, e você sabe que no dia seguinte tem culto. Então para de ficar inventando moda, cuida da sua saúde, cuida da sua vida, assim, com zelo, porque você sabe que o vaso é de barro, é frágil, trinca, quebra, entorta, tudo. Então toma cuidado, se prepara. Você sabe que algumas coisas vai te atrapalhar, vai te privar de estar no dia seguinte. Se antecipa, se eu fazer isso vai dar ruim, então não faz. Porque amanhã você tem que estar na igreja, porque no dia seguinte você tem um compromisso na casa de Deus. Então, organiza a roupa. Eu não fui na igreja porque o sapato estava molhado. Deixa para lavar o sapato na sexta-noite. Faz na sexta-noite, faz logo cedo. Põe atrás da geladeira, em cima do motorzinho para secar. Então, organiza as roupas, o transporte, o que for necessário com antecedência, Vai dormir mais cedo no sábado, para você não perder a hora no domingo de manhã, Cultiva, uma teologia do culto, uma mentalidade de que o culto é importante, No Salmo 122, verso 1, vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente tem que ter uma mentalidade alegre, uma mentalidade feliz em relação ao culto. Quanto mais a gente cultiva uma mentalidade boa em relação ao culto, o culto então vai ser abençoado, amém? Então, se a gente acha que o culto é um lugar que eu só vou quando eu estou precisando, quando eu estou doente, quando eu preciso de um descarrego, alguma coisa do tipo, então você vai ser um consumista da fé. Mas se o culto é um lugar que você entende que você pode ser tremendamente abençoado, fortalecido, edificado, sustentado a cada momento, então você vai desfrutar. Olha, participe ativamente do culto e não só como espectador. Toda vez que você vier para o culto, não venha só como alguém que veio assistir o culto, mas como alguém que veio participar. Dê a sua contribuição. Quando for para cantar, cante. Quando for para orar, ore. Quando for para aplaudir, aplauda. Quando for para abraçar, abrace. Mas esteja presente aqui no culto,
desfrute do culto, faça parte do culto, use aquilo que você trouxe para a gente combinar, né? Aquele clima que faz o culto, né? Que é a presença de todos nós aqui. E é isso daí, queridos. Eu quero aqui que você se lembre que o culto, ele tem um valor eterno, né? O valor eterno da adoração. Cada culto é um ensaio da eternidade. Lá no céu nós vamos ter culto. Lá no céu a gente vai continuar tendo os meios da graça com os quais a gente vai se relacionar com Deus e com os nossos irmãos por toda a eternidade. Então, quando a gente se reúne aqui na terra para poder fazer isso, é só um ensaio daquilo que vai acontecer no céu, amém? E eu quero que vocês se coloquem em pé neste momento, aplaudindo o nome de Jesus. Vamos lá, gente, aplauda aí com fé. Aleluia, faça o melhor, participa do culto. Glória a Deus.